Deixa eu agradecer primeiro a presença de todos vocês e também já dizer que a ideia é ser informal, não é para ser uma coisa professoral, porque acho que estamos todos aqui, né, Ulisses, para a gente fazer um bom bate-papo, uma boa troca de ideias, enfim. Eu sou Melissa Tamaciro, sou jornalista publicitária, tenho a minha empresa que se chama Mover e, vixe, já fiz muita coisa na minha vida, tenho uma carinha de criança, mas eu, na verdade, já tenho bons quilômetros rodados aí. Trabalhei na moda, trabalhei com tecnologia, já trabalhei no poder público também, fui secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí minhas andanças, mas muito mais também pegando um pouquinho da minha história pregressa, assim, das coisas que aconteceram na minha vida, das coisas impactantes que aconteceram na minha vida, me trouxeram até aqui, que é conseguir juntar a minha espiritualidade, juntar a minha profissão, juntar também as minhas ideologias e tudo que eu passei na minha vida para chegar no momento de eu entender que nós, como seres humanos, a gente não consegue dividir, né? Não é entrar na porta, assim, um professor entra na porta de uma sala e não é só professor, ele continua sendo um professor, pai, cidadão, e cada vez mais eu fui com a minha maturidade, eu fui entendendo que eu me sentia muito mais plena quando eu conseguia ser uma só, ao invés de várias personalidades ou personagens, profissionais ou mãe, enfim. Eu trouxe aqui um breve histórico sobre o que é o movimento Meio, e a gente tem como conselheiro do nosso movimento Meio, eu sou conselheira, mas temos aqui uma pessoa muito honrada, que eu tenho muito orgulho de estar como alicerce desse movimento, que é o Ulisses, que é uma pessoa que eu conheci por conta do movimento, ano passado, e o fundador desse movimento é o Lindolfo Martim. O Lindolfo é quem fundou, eu tenho certeza que vocês já tiveram em algum momento, algum perrengue na casa de vocês, que vocês conseguiram, precisaram da Multicoisas. Alguém conhece a loja Multicoisas? Então, o Lindolfo, ele é fundador da Multicasa, Multicoisas, é um empreendedor nato, é uma pessoa 220 que não para, fez muito já na parte do empreendedorismo pelo Brasil, na parte de contratações justas, de inovações dentro dos processos de empresa mesmo, mas a ânsia de fazer mais e fazer pelo coletivo acabou transbordando nesse movimento que se chama Meio. Mas eu vou pedir um minuto de um bom silêncio, só para a gente se reenquadrar, inclusive eu mesma aqui, para eu conseguir me alinhar dentro da minha boa harmonia. E aí a gente faz 8 boas respirações e a gente começa para eu passar para vocês a história, tá? Ao invés de eu falar diretamente sobre a história do Meio, eu trouxe um áudio aqui do seu Lindolfo, e aí um pouquinho de visual, vamos ver se vai dar certo na nossa inovação aqui, de passar o áudio aqui por vocês. Espera aí. Alguma coisa, assim, fica muito focado do comecinho, que fala muito, né, de 2 amigos que existiam, que um era mais de direita, outro mais de esquerda, e que existia um conflito sempre nas conversas, e quando esses 2 amigos criaram o Meio, houve um novo lugar para a expansão de consciência de ambos, da direita e da esquerda. E criamos esse campo neutro, que é o Meio. Isso foi uma das motivações, né? Outra motivação foi a fala com o Luciano Hang, de não ter esperança no Brasil como transformação e esperança, e ele não abriu na época, vai abrir um dia ainda, muito a possibilidade de falar com as pessoas da esquerda, e depois eu visitar uma pessoa da esquerda, aqui do meu estado, e eles também não veem esperança de falar com a direita. Então, essa falta de esperança atual de quem está no campo da ideologia, essa falta de esperança que motivou a criar um Meio no dia 20 de nove de 2023, um pequeno evento lá, que era do Senac, em São Paulo, onde tem até os vídeos, e tem uma foto muito emblemática do que eu desenhei, que é aqueles 2 continentes, onde tem um racional. Entre 2 continentes, a gente faz pontes pelas partes que mais estão próximas, que são os menos radicais, os mais abertos, e que o Meio não quer tirar ninguém do seu lugar, mas quer expandir a consciência de todos. Se não houver essa construção de pontes,
O que acontece, o que aconteceu em 11 de setembro de 2001, quando pessoas que não se entendiam resolveram uma explodir a outra como sendo o mal, uma vendo a outra como sendo a visão do mal. E para mim, esse 11 de setembro, você estava em Nova York, representa uma grande imagem do que é o mundo que está sendo construído, sem diálogo, sem conversa, demonizando o outro lado sempre, dizendo que o outro lado é o mal e eu sou o bem. E o outro lado dele, da mesma forma, você é o mal e eu sou o bem. Então, o meio é um movimento muito poderoso de transformar o Brasil e, quem sabe, o mundo. Acho que deu para entender um pouquinho sobre o áudio, que tem um objetivo que não tem nada de difícil no entendimento do objetivo do meio, que é a gente encontrar maneiras de realmente constituir qual é o ponto que nos une quanto humanidade. Não o ponto que nos divide quanto ideologia, porque quanto seres humanos, quanto espécie, a gente, de qualquer forma, está aqui para evoluir, para progredir, para se reproduzir, para trabalhar, para ser feliz, para passar pelas dificuldades, mas vencer. Mas não é possível que nós, como seres pensantes e inteligentes, não entendamos que a polarização só nos traz o que é de mais assim passível do nosso instinto de sobrevivência. É onde coloca a gente quanto pessoas que precisam estar no campo da batalha, estar no campo da obrigatoriedade de fazer o outro pensar como eu penso, enfim. Não tem muita dificuldade no entendimento do que é o objetivo do meio, do movimento. Mas é óbvio que ele tem, assim, um caminho aí muito de inovação a percorrer de como a gente constrói essa ponte. Como é que a gente coloca as pessoas dispostas ou cansadas da briga, ou cansadas dessa guerra de bom e mal, né, de monstro e vítima? Como é que nós, que já estamos assim, um pouco mais elevados nesse pensar, como é que a gente se une? Porque, normalmente, o seu Lindolfo comentou uma coisa que foi sobre o 11 de setembro. Ele tem o 11 de setembro como um ponto muito forte com relação à motivação da criação do meio. E, curiosamente, que não é coincidência, né, Ulisses, a gente fala disso, não existe coincidências nessa vida, né? Eu estive no 11 de setembro. Eu morava em Nova York exatamente naquele período. E, para mim, foi assim, inacreditável, porque eu estava uma semana antes, no último andar da torre, na quarta-feira, numa festa que se chamava Festa das Nações. E essa festa reunia o que tinha de melhor de cultura e de música de cada país, para fazer com que as pessoas, porque apesar de ser uma capital, né, megalomaníaca, Nova York, as pessoas são muito sozinhas. Então, a maneira de unir as pessoas era pela música. Então, uma semana antes, eu tenho uma foto na janela do último andar de uma das torres, e uma semana depois eu me vi tendo que seguir as ordens do Rudolph Giuliani, que era o prefeito na época, porque a gente não sabia o que mais poderia vir, né? Se aquilo era o começo ou aquilo era o fim já de um plano. E aquilo me deu muito entendimento, muito além da questão geopolítica da época, mas me deu muito a curiosidade de entender por que as pessoas têm uma habilidade, por que o ser humano em nichos tem uma habilidade para se unir, para fazer as coisas ruins e as coisas erradas de uma maneira tão assertiva e tão profissional, e nós que estamos aqui representando talvez 99% ou 98% da população boa, que tem as boas intenções, que paga os seus impostos, trabalha todos os dias, cuida da família, por que a gente não consegue fazer a mesma organização pelo bem? Por que a gente não pode dividir o fardo? Desde as coisas muito pequenas, que é o bem dentro de casa, que é aceitar a opinião
dos nossos pares, né? Aceitar que cada um tem o seu livre pensar, porque é daí que sai a inovação, até das coisas que são coletivas mesmo, dentro das empresas ou dentro das associações que a gente participa. Quando a gente vê as coisas que estão acontecendo errado, por que a gente não toma frente das coisas? Porque de onde vem o nosso medo de achar que nós não somos capazes de mudar? Eu vou ler bem rapidinho aqui o manifesto do meio, e aí a gente já vai fazendo um bate-bola, né, Ulisses? Acho que para ficar mais dinâmico, né? Esse manifesto, desde maio, eu promovi, junto com o seu Lindolfo, uma série de escutas com as lideranças, com as principais lideranças, incluindo o Ulisses, que é um alicerce para a gente dentro do movimento, para entender organicamente o que a gente tinha de material. O que a gente tinha de material intelectual dentro dos nossos pares, dentro do grupo. Hoje o grupo tem mais de 700 pessoas, ainda é um grupo de WhatsApp, com intenções e essas intenções começam pelas palavras. E aí houve todo um burilamento para que a gente construísse o nosso primeiro manifesto, que ele, ao longo do tempo, pode e deve ser reformado. Mas vamos lá. O manifesto. O meio tem o propósito de construir pontes que unem visões diferentes através do diálogo amoroso. Nenhum de nós do meio quer tirar ninguém do lugar de onde está. Eu louvo a esquerda, como eu louvo a direita, como eu louvo qualquer religião, porque é partindo do pensamento plural que a gente é capaz, de fato, de aprender o que é conviver. Respeitamos a pluralidade de ideias e ideologias, acolhemos crenças e culturas diferentes, temos esperança de um mundo melhor. Fomentamos inspiração e trocas entre mentes em expansão. Aqui participam amigos e amigos de amigos que ousam sair de territórios condicionados e estão dispostos a construir uma nova consciência social, menos conflitiva, mais evolutiva e integrada. Acreditamos no meio como um network com sentido. Nós somos empreendedores, a gente vem desse universo de laborar e organizar o labor de uma massa. Então, a gente realmente entende que esse network ele pode ser mais do que dinheiro, ele pode ser mais do que negócio, ele pode fazer com que o movimento se espalhe entre os empresários. Um lugar seguro para manifestação livre de ideias, um lugar onde o empreendedorismo encontra alma. Acreditamos na força das conexões humanas e estamos unidos pelo propósito de preservá-las. Intencionamos despolarizar o mundo. Parece gigante, né? Mas se a gente não pensar lá na frente, como é que a gente vai trazer a urgência de hoje? De como a gente necessita falar e ganhar um pouco mais de coragem de sair desse lugar, que é o lugar do silêncio, onde colocaram a gente. As extremidades colocaram a gente num lugar muito de silêncio, e eu acho que não há mais espaço para esse silêncio a partir do momento que a gente sabe a nossa força de mudança. Nutrimos que o Estado democrático de direito evolua junto com o Estado democrático de consciência. Eu vou abrir aqui. A ideia é eu passar um pouquinho mais sobre o movimento, mas eu acho que vai ficar muito mais livre, muito mais prazeroso, se também vocês puderem participar junto com a gente. Eu vou entregar o microfone para o seu Ulisses. Olha, eu devo dizer a vocês que é com grande alegria que eu vejo esse momento que estamos aqui tentando entender o pensamento desse grupo de empresários, prestem bem atenção, interessados em uma vida menos conflitiva dentro da sociedade. Quem deu início a esse movimento é um empresário e que ele, na alma dele, acha que a gente precisaria de uma sociedade mais harmoniosa, mais fraterna, aquilo que nós temos procurado e trabalhado sempre. Então, ele começou esse movimento com a ideia de chamar os empresários para que eles compreendessem que deviam ser pontes e não ser adversários das forças que não estão comungando exatamente com eles. Então, eu vejo como um passo muito interessante. E até
primordial para a sociedade humana. Nós sabemos que vivemos numa sociedade ainda bastante conflitiva, bastante conflitiva. Nós sabemos disso. Quem é que tem o poder de mudar isso? Quem tem o poder? Isso é um assunto que tem que ser examinado com profundidade. Existe um poder real, existe um poder no mundo da matéria, existe o poder regional, existe o poder mundial. Mas aqueles que estão nas lideranças, especialmente econômicas, eles têm muito mais poder do que aqueles que não têm. É claro, nós vamos pegar um empresário de poder real e um pobre trabalhador ou desempregado. O poder é do empresário de fazer essa ponte. É deles é que tem que fazer a ponte. Eu me lembro que uma vez, numa conversa, isso tem muitos anos atrás, em que eu fazia uma crítica aos mais ricos, que com tanto dinheiro poderiam fazer alguma coisa, e essa pessoa me disse assim, mas você no seu trabalho vai precisar dos ricos, você vai precisar deles. Eu acho que a gente precisa deles no sentido de eles colaborarem na mudança da mentalidade. Tem que mudar essa mentalidade. E quando a gente pensa em mudar a mentalidade deles, é mais difícil. Mas quando vem por parte deles a ideia dessa mudança da mentalidade, isso é uma coisa extraordinária, extraordinária. Nós precisamos que aqueles que têm poder real, e o poder econômico é que tem poder real, ele tem mais poder que o poder político, porque ele manda na política. O poder econômico manda na política. O poder econômico, na história da humanidade, ele tem sido muito insensível e até responsável por muitas das injustiças sociais acontecidas no mundo. Então, quando nós vemos até o movimento, por exemplo, de 64, ele não foi apenas um golpe militar, ele era do poder econômico se amparando no militar. Então, eu vejo com grande entusiasmo, uma nova mentalidade que começa a surgir a partir de um líder empresarial. Porque nós precisamos realmente mudar a mentalidade. E mentalidade não se impõe, tem que ser conquistada, tem que ser conquistada. Se nós defendemos virtudes, virtudes não se impõem, a gente tem que conquistar. A gente precisa que aqueles que são detentores de poder, eles possam perceber a responsabilidade deles. Eles se tornam responsáveis pelos problemas da humanidade, porque eles têm o poder, se não fazem, como eles têm o poder, não fazem, eles se tornam responsáveis pelos males que estão aí presentes. Então, como eu digo, eu vejo com grande entusiasmo. Acho que é um movimento nascente, é um movimento que está bem no começo, e as coisas nascem realmente pequenas, nascem devagar, a mudança de mentalidade não se faz de uma forma imposta, nem de uma forma para outra, nem de hoje para amanhã, mas é importante que esses empresários, que ele fala em que já tem algumas dezenas, talvez centenas, junto com ele, que possam ajudar a criar essa mentalidade de um mundo novo. Eu passei ao longo da minha vida, vou usar isso aqui só uma ilustração, por empresas muito sólidas e muito gigantescas, desde nacionais até internacionais. E, curiosamente, dentro dessa minha história de vida, todos os lugares, eles se repetiam. A gente tinha sempre, eu tenho certeza que vocês também vão se ver nesse relato. Você tem lugares que, à vista de fora, ele tem lá os seus louros, né? Tem o seu marketing muito bem feito, e à vista de dentro, sempre aquelas
confusões, ou pequenas picadas, ou dificuldades de ego, ou dificuldades de encampar projetos onde o pensamento coletivo prevaleça ao invés do resultado individual. E essa minha jornada, ela foi desde as empresas privadas até associações. Eu fui fundadora de uma associação que é um convention bureau. Não sei se alguém sabe o que é um convention bureau para uma cidade, mas é uma associação que capta eventos grandiosos para a cidade, para mexer no ISS da cidade, e acabei parando no poder público por conta do resultado dessa associação. E aí eu tenho a sensação de que eu fiz um estágio de vida nessa minha jornada de entender que, quando eu era funcionária, eu entendia que a culpa era do meu chefe. Na minha empresa, eu entendia que a culpa era do poder público. Quando eu estava na associação, e aí eu entendia que tinha um duelo aí de poder público e os empresários querendo coisas muito individuais, ao invés de coletivas. E aí, quando eu fui para o poder público, eu acho que foi o lugar que eu fui mais, assim, foi o lugar mais lindo, assim, de trabalho, de você ver que você pode mexer com uma população inteira nas coisas que você faz, né? Você não tem agilidade, mas você tem que ter assertividade, entender das leis. Então, é um assunto que eu gosto muito. Mas foi o lugar que eu fui mais achincalhada. Porque aí é aquele lugar onde o cidadão acha que você nunca está fazendo, o empresário sempre acha que você está roubando. O que eu entendi? Aonde a gente estiver, qualquer lugar que a gente está, nós perdemos a nossa habilidade de diálogo. Nós fomos perdendo, ao longo do tempo, a nossa capacidade de crer que os poucos movimentam muitos. Qualquer grande movimento, ou qualquer grande mudança do mundo, ela não aconteceu com um consenso de uma população inteira. Nem para o bem, nem para o mal. Né, Ulisses? Nem para as coisas, para as atrocidades que aconteceram na história, né, do mundo, os genocídios que aconteceram, mas nem para as benesses também. Elas partem de poucos. Então, assim, esse é um lugar que o movimento entende que ele está no lugar certo, está onde deveria estar, que é falando com aqueles poucos que têm também aquele incômodo de entender qual é o meu papel nesse processo todo, ou nesse caos que a gente está vivendo. Eu tenho uma parte nisso ou não tenho uma parte nisso? A gente pode assumir uma responsabilidade ou não pode assumir uma responsabilidade? E aí eu trouxe uma frase aqui: minha humanidade está presa à sua, porque só juntos podemos ser humanos. Eu não posso dizer que eu faço parte da humanidade se eu não acolher todos da humanidade, né? Visto do alto, nós somos todos iguais. E aí somos todos iguais de fato, eu nem estou indo para uma filosofia. Nós somos feitos de carne, de osso, de pensamentos levemente diferentes, quando a gente olha muito do alto, levemente, temos os mesmos problemas de ego, temos as mesmas facilidades de inteligência, de conexão, de criação de coisas novas. Por que não a gente se unir pelo que nos motiva? Pela parte, de fato, dentro da ponte, que faz com que essa ligação seja possível. A gente não consegue fazer com que a humanidade continue se não acontece minimamente a união, né, de um óvulo e de um espermatozoide, certo? Então, ali é o princípio do ensinamento de tudo. Não há como a gente seguir e constituir uma humanidade que ela segue para o bem se nós não estivermos dispostos a se unir aos nossos diferentes. Ulisses comentou sobre essa questão da gente ter as nossas intenções dentro do meio. Cada um do meio traz o que tem de melhor para dentro do movimento, para fazer com que esse movimento ganhe corpo, ganhe movimento, ganhe perna. Quando a gente olha as intenções, elas já são boas por si só. Não estou falando do movimento. Qualquer união de coletivo ela é boa, né? Se ela tem um propósito coerente, ela é boa. Mas não adianta só as boas intenções. Acho que todos aqui já são muito cientes disso. Que só a filosofia não faz com que a gente caminhe. Precisa ter uma metodologia, precisa ter uma didática, precisa ter pessoas que elas vão estar no seu lugar de entrega, no seu lugar de sabedoria, entregando o seu melhor, mas deixando também, para um movimento que ele é aberto, deixando com que outras pessoas entreguem o seu melhor. Eu trouxe para o movimento uma técnica que eu utilizo para as minhas consultorias com as empresas, que é a comunicação que gera vínculo. Na comunicação que gera vínculo, eu trabalho com
3 teorias muito pontuais, que é a teoria das multidões, que é de Le Bon. Essa é uma teoria de mais ou menos 1930, 1940. Se vocês tiverem curiosidade de ler, é fantástico para entender como somos e agimos no nosso indivíduo, mas o que acontece quando a somatória das nossas atitudes vai para o coletivo. Será que nós somos violentos? Será que nós somos ignorantes? Será que nós somos inteligentes? Será que nós somos construtivos? Isso depende de cada um de nós, mas o coletivo influencia demais no nosso indivíduo. Aí eu trago a teoria da dinâmica de grupo, que é de Levin, que ele faz um inverso, ele olha o indivíduo para saber o que é que o indivíduo consegue fazer para modificar o coletivo. E eu trago uma teoria que é muito mais para permear as relações do que a gente faz, que é do Eric Berne, que é a análise transacional, quer saber principalmente, como é que a gente consegue dialogar com o próximo sem triangular entre vilão, vítima e salvador. Todas as vezes que a gente entra neste lugar, a gente está, seja dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro de um movimento, trazendo um lugar totalmente passional. E isso é um trabalho que a gente está tentando fazer dentro do movimento. Deixar o passional de lado e trazer o racional para entender como é que a gente pode caminhar junto. Eu vejo o seguinte: o ponto central do movimento é criar pontes. Então vamos examinar um pouco como se pode criar pontes. Eu acho que um dos problemas centrais, dos problemas da humanidade, está na injustiça social. Como é que você vai criar ponte de amizade, de amor, de fraternidade, de bem-estar, com o outro passando fome? A ponte tem que ser material. A ponte, claro que ela, para se construir, ela se constrói a partir do plano espiritual, do plano das ideias, do plano do amor, da fraternidade, da solidariedade, mas tem que alcançar no mundo da matéria. Eu acho que o trabalho que a União Planetária busca fazer, e sabemos que não é um trabalho fácil, é de trazer essa percepção espiritual aberta, ampla, sem limitações, para o mundo da matéria. Que o mundo da matéria seja de pessoas que se respeitam, que se apoiam, e nunca que explorem um ao outro, e muito menos que faça mal um ao outro, ou jogue bombas na cabeça do outro. Quer dizer, então é importante. Acho que o postulado está perfeito, criar pontes, mas é preciso que o próprio movimento se aperceba que esse criar pontes está trabalhando para um mundo de fraternidade na prática, de solidariedade humana, porque enquanto nós tivermos pessoas passando por miséria, nós não vamos criar ponte com a miséria, nós temos que resgatá-los e criar a ponte dentro desse trabalho. Até um dado interessante, que até eu estive vendo ainda hoje, que hoje cerca de 670 milhões, são dados oficiais, 670 milhões de pessoas no mundo ainda passam por fome, no mundo inteiro, né? Em todo o mundo, 670 milhões. E que o gasto de armas nas guerras são de tantos bilhões, 300 e tantos bilhões, que 12% do dinheiro gasto nas guerras acabaria com a fome do mundo. Olha que coisa. Então nós vemos a importância de um movimento como este do meio, que procura entender que a gente tem que criar pontes, mas perceber que essas pontes, elas estão ligadas diretamente ao mundo justo, ao mundo de apoio mútuo, e que certamente essa compreensão mais alta
ela está no plano espiritual das religiões de uma forma geral. Todas as religiões, de uma forma geral, elas nos trazem a mensagem da fraternidade, do amor, do serviço, da ajuda, todas elas. Então, essa postura está no plano espiritual, porque no plano da matéria, uma pessoa pode ser muito culta, muito preparada, de saber muita coisa e ter mau caráter. Quer dizer, esse mau caráter vem de onde? Vem exatamente deste plano em que a pessoa não percebe que nós vivemos num mundo que é unitário, nós todos pertencemos a uma grande família. E sem perceber que nós estamos em uma grande família, nós acabamos lutando pelos nossos interesses em detrimento dos outros. Então eu vejo com muito entusiasmo que esse trabalho que o Lindolfo está fazendo, ele, que é um trabalho, como eu digo, nascente, ele consiga pouco a pouco, naqueles que estão ligados ao poder econômico, como empresários que são, perceber que é preciso uma mentalidade diferente para fazer essa ponte, essa felicidade entre todos nós. E acho que para nós e para eles também é muito importante a gente perceber que todos nós somos responsáveis pelo mundo que temos, todos. Mas como eu ajudo tanto? Não, espera aí, é que a vida é coletiva, a vida não é individual. Nós vemos que os modelos de vida, os paradigmas, os costumes, eles são formados como que se forma um costume? Pela mentalidade coletiva. É a mentalidade coletiva que faz um costume. E quando é uma mentalidade coletiva, nós fazemos parte dela. Nós temos que, será através da mudança, de alcançar um patamar em que haja mudança de uma mentalidade para outra, que nós podemos fazer isso. Isso, como você muito bem disse, e a sociologia examina isso com profundidade, é sempre feito por pequenos grupos, sempre. Nós aqui, um pequeno grupo, temos um poder que não sabemos que temos. A história da humanidade mostra que todas as grandes transformações foram feitas a partir de uma atuação muito clara, muito firme, muito persistente, muito continuada, de um grupo trabalhando num sentido. Eu não acho que a União Planetária seja melhor que o meio, nem que o meio seja melhor que a União Planetária ou qualquer outro movimento. Nós temos documentos da União Planetária que ela diz que ela vê o mundo como um jardim. E esse jardim tem muitas flores. Cada flor é mais bonita que a outra, cada flor tem o seu perfume. São diferentes, mas são extremamente belas. Então eu vejo, a União Planetária é uma flor nesse jardim, o meio é outra flor, a Brahma Kumaris é outro meio, a CNBB é outra flor, cada uma delas com a sua missão e com o seu trabalho. Mas é importante nós percebermos que é nesse jardim que se formam as mentalidades. E as mentalidades precisam ser mudadas através do amor no sentido mais amplo da palavra. Não é o amor que a gente fala que é simplesmente abraços e beijos, que pode ser muito bom, mas o amor verdadeiro, ele tem outra transcendência. É o amor que a gente reconhece o mundo encantado que a gente vive, em que aquela folhinha, aquela graminha que está ali fora, ela faz parte desse processo, faz parte da beleza da manifestação cósmica. E essa beleza da manifestação cósmica, que é inteligente, que é sábia, que evolui, é que faz que a gente tem que sentir. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso com uma persistência maior nas nossas vidas, nós passamos a ver como o mundo é belo, como todos os momentos são
de beleza e de encantamento. E então eu vejo que essa ponte, ela pode começar com uma visão até dentro do plano da matéria, mas ela tem espaço para, com o seu perfume, com a sua cor, com a sua luz, caminhar para perceber que ela pode colaborar muito em fazer um mundo melhor. Eu vou deixar aqui para vocês. Opa, tem um chamado aí. Será que dá para a gente fazer a mágica acontecer junto? Se vocês se sentirem tocados, eu deixo o QR Code para quem se interessar em entrar no grupo. E eu acho que a gente pode abrir para pergunta para quem desejar, né, Jana? Pode ser? Eu fiquei assim, eu vou dizer para você honestamente, quando eu vi o Luciano Hag, a gente gelou ali, né? Eu e a companheira ali. Construir pontes, a gente não pode desistir nunca, você me ensinou isso, não é? E a gente continua tentando, mas nós estamos enfrentando muitos destruidores de ponte, muitos, não é? No dia a dia, com poder, como disse o Ulisses, com muito poder. Agora mesmo derrubaram a taxação dos milionários e dos bilionários, para fazer justiça social, era uma forma. E são eles que controlam o Congresso, né? Então é muito difícil. Mas eu, por outro lado, eu fiquei meio agoniado quando você começou a apresentar, mas depois eu falei, rapaz, o Ulisses agora falou que nós somos um grupo que podemos multiplicar, exponenciar, porque tem muito mais entidades, vamos dizer assim, eu sou meio místico, né? Para não dizer totalmente, eu sei que tem muitas entidades aqui dentro que estão nos acompanhando. Para quem acredita, né? Eu acredito. Então, nós podemos exponenciar, não só multiplicar. E eu estava agoniado, e aí, quando eu entendi a mensagem, eu me senti relaxado, porque eu disse, nós estamos no nosso meio, né? Né, Vasquinho? Nós estamos no nosso meio de amor, né? E a gente sai daqui carregado, para a gente continuar lutando, cada um no seu posto de combate, no seu posto de luta, de resistência, para dizer melhor, cada um cumprindo o seu papel. Então, eu queria dizer assim, meio, o amor é ponte, né? E a gente tem que vibrar essa energia, temos a obrigação de vibrar essa energia para multiplicar, porque é a lei da ressonância de Schumann. Se a gente vibra aqui, repercute no Brasil, repercute no mundo. E o nosso compromisso é vibração, é criar ressonância. Então, eu fiquei agoniado no início e eu quero vir aqui testemunhar que agora eu estou me sentindo melhor. Não sei se vai ser uma pergunta. Dúvida acaba sendo perguntas, né? Quero fazer a colocação nesse sentido. Eu li uma vez um texto, pequeno texto, dizendo que o empreendedorismo pode vir por dois caminhos. Às vezes, existem os dois na mesma iniciativa, necessidade e desenvolvimento. Mas quando fala lá, nesse texto, da necessidade e do desenvolvimento, está falando mais da situação material, tanto para um grupo social prejudicado socialmente, né, financeiramente, numa cidade, num bairro, num local, ou que é para impulsionar algum setor, como hoje tem, da inteligência artificial e outras coisas por aí. Não tinha, em hipótese alguma, nunca vi nada sobre a questão de ser ponte. E, muitas vezes, as pessoas que motivam para o empreendedorismo já são empreendedores de muito dinheiro. E não necessariamente vai atender àquela situação, porque no empreendedorismo, por necessidade, o meio já tem que ter muito dinheiro circulando. E nós temos hoje no Brasil e nas cidades grandes e pequenas e nas periferias a dificuldade de circular o dinheiro porque ele está na especulação. Como é que nós vamos trazer esse dinheiro da especulação para os dois tipos de empreendedorismo e ainda
passar essa noção para os empreendedores, iniciantes ou não, que é um meio de quebrar, de diminuir a polarização. Que hoje, no almoço com os amigos, sem terem ouvido vocês falarem aqui, a pessoa já falou, isso é impossível. Eu não falei nada, fiquei esperando. Impossível, né? O empreendedorismo como forma de combater, de tirar, diminuir, de mitigar a polarização. Obrigado. Eu cheguei hoje aqui com a firme convicção de entrar mudo e sair calado. Mas não me contive diante do que ouvi, né? E preciso fazer algumas provocações. Muito na linha do mestre Ulisses aqui, né? Que falou, eu não contei quantas, mas ele mencionou algumas vezes, uma dezena de vezes, a palavra amor, que para mim é um negócio muito complicado de definir, né? Já escrevi sobre isso e eu digo lá, eu tenho um entendimento provisório, né? Acho até que é a força mais importante que existe no universo, a que cria o universo, que faz que se progrida. Mas o mestre Ulisses colocou uma questão muito interessante, que é essa percepção do ponto de vista prático, né? E eu lembrei de uma frase aqui de um cidadão, ele já é uma frase um tanto quanto antiga, ele disse isso há muito tempo. A partir de uma provocação que foi feita a ele disse assim, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quem disse isso está em 3 evangelhos diferentes. Muito provavelmente foi dito, né? É alguém que atende pelo nome de Jesus Cristo, que me parece que é a figura que conseguiu, na face da terra, melhor retratar a revolução do amor. A maior mensagem de Jesus Cristo é do amor, é a revolução do amor. Tanto é que ele diz, em outra passagem bíblica, que também está em vários evangelhos, que você pode resumir tudo a 2 mandamentos. Ame a Deus, acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a si mesmo. Então, o centro da mensagem de Jesus é amor. Mas, quando questionado, ele deu ao amor uma dimensão prática. Ele não ficou numa consideração teórica, bonita, a solidariedade, o amor ao semelhante. Não, ele foi extremamente prático. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Então, a minha provocação é a seguinte. Essa conversa é absolutamente necessária. A gente precisa incluir o amor em todas as relações humanas, mas inclusive nas políticas e nas econômicas. E ela tem uma dimensão extremamente prática. Vou dar alguns exemplos. Eu gosto muito desse exemplo do armamento, mas vou dar outros de âmbito local, nacional, brasileiro. O maior agregado econômico-social que existe hoje no Brasil é a transferência de recursos da sociedade inteira, famílias, poder público e empresas, para o sistema financeiro. 1,5 trilhão de reais por ano. Isso não existe em nenhum lugar na face da Terra. 1,5 trilhão. Subsídios nesse país são cerca de 500 bilhões por ano. E aí a gente tem que pensar o seguinte, eu já me avisaram que tem 1 minuto, mas em 1 minuto eu encerro. Não é preciso colocar amor na estrutura social e econômica que eu acabei de mencionar? E se a gente colocar amor, vai ter esse rentismo de 1,5 trilhão de reais? Vai ter subsídio de 500 bilhões? Então, me parece que a gente pode fazer uma reflexão muito boa, muito teórica, filosófica, mas ela precisa ser prática, como o mestre Ulisses falou e um outro mestre, há 2000 anos atrás, falou. Se não for prática, nós vamos continuar conversando, uma conversa muito bonita, mas não vai ter absolutamente nenhuma consequência. Nós vamos só ficar lamentando as agruras do mundo se a gente não colocar o amor do ponto de vista prático, mas em políticas públicas, em construção de estruturas econômico-sociais compatíveis com ele. Porque senão vai ser só um discurso bonito, um discurso que é bonito de se ouvir, mas não absolutamente mudará nada da realidade. E acho que tem
uns 15 segundos ainda, uma observação que eu fiz bem lateral, secundária. Eu vi a afirmação à esquerda e à direita. Eu escrevi um texto há uns anos atrás, cujo título acho que era assim: Esquerdas e direitas, os plurais necessários. Não existe só uma esquerda, nem existe só uma direita, né? Curiosamente, eu escrevi esse texto e, curiosamente, eu recebi ele várias vezes reportado, mas eu era o autor, né? Mas faço esse registro: não existe uma esquerda e uma direita, existem esquerdas no plural e direitas no plural. O mundo é muito mais complexo do que simplesmente separar as concepções políticas e econômicas num lado e no outro, né? Portanto, essa não é uma ponte possível, são várias pontes que têm que ser construídas entre todas as esquerdas e todas as direitas, só fazendo esse registro adicional. Eu acho que nós tivemos aqui perguntas encantadoras, as perguntas encantadoras, colocações encantadoras. Eu vou falar sobre uma parte e você fala sobre outra. O Aldemário, eles nos coloca aqui uma questão fundamental, dessa questão do que é essa atuação do amor na prática, na vida real. O que é? Acho que a gente tem que mergulhar profundamente, porque as palavras estão muito distorcidas, As pessoas veem amor como levavam. Eu gosto de fulano porque me deu isso, gosto de Beltrano porque trabalha para mim, gosto de Beltrano porque me ajudou, porque me deu um emprego, eu gosto de fulano porque é o meu pastor. A gente não tem o sentido do amor universal. A gente, quando fala em amor, a gente está falando de amor universal. Aquele amor que é preciso ter por um rato, seja humano ou seja um rato de verdade. É outra coisa, é perceber que vivemos num mundo encantado e que o ratinho é lindo na sua função e que o ratão que está fazendo besteira, ele está no processo evolutivo dele, fazendo besteiras e vai colher os frutos do projeto, do trabalho que ele está fazendo. Um dos trabalhos mais importantes da minha vida foi quando eu fundei o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Isso foi feito em 1983, portanto, vão lá quase 50 anos. Que foi uma entidade saindo do golpe militar de 64, para defender no Congresso os direitos dos trabalhadores e, muito especialmente, na Constituinte. E que conseguimos um resultado, assim, excepcional. Nós conseguimos trazer para a Constituição quase todos os direitos trabalhistas, passaram a ser direitos constitucionais, e com avanços significativos, como, por exemplo, para os trabalhadores rurais que não tinham quase nada, eles foram igualados aos urbanos em todos os direitos, como a redução da jornada de 48 para 44, como a gratificação de férias, são tantos que estão lá enumerados. E ela pergunta como é que foi possível fazer isso dentro de um Congresso que nós sabemos que as forças reacionárias sempre pesam, e agora pesam de uma forma mais gigantesca. Porque nós nunca nos preocupamos, em primeiro lugar, de estar convencendo as pessoas que nós sabíamos que iriam votar conosco. Nós nos preocupamos de conversar com aquelas pessoas que sabíamos que estavam contra nós e tentando amigavelmente, amorosamente, tecnicamente, juridicamente, buscá-los a convencer. E com isso foi um fator muito importante. Agora, o mais importante é que nós não criamos lutas internas dentro do trabalho. Nós só trabalhamos em pontos consensuais, só quando havia consenso. E aí nós conseguimos
o apoio de todas as centrais sindicais e de todas as confederações por um documento único. Então, isso facilitou muito o trabalho da gente. Então, há uma história de mostrar como é possível, sem grandes recursos, mas com muita habilidade, com muito jeito e com muito amor, com muita fraternidade, levar a pessoas a terem uma postura correta. Eu, por exemplo, sou um defensor do veganismo. Se eu vou dizer para uma pessoa, não, você está participando da matança dos animais, eu já tenho um inimigo, é uma tolice, é uma burrice isso, é uma burrice. Eu vou e dizer a ele, não, eu acho que você deve continuar fazendo o que você acha certo, o que está na tua cabeça. Agora, você quer saber por que eu sou? Eu vou contar a minha história, etc. e tal, que certamente não é a melhor para você. Quer dizer, tem que respeitar a pessoa na sua posição. Nós não vamos transformar o mundo pelas armas. Isso é coisa de ignorante. Nós vamos transformar o mundo, só vamos transformar o mundo conquistando o mundo para o amor, um amor universal, cósmico, dessa vida extraordinária que nós temos aí. Minha mãe me ensinou a rezar todos os dias, não me levou para ser batizado em nenhuma religião, mas me ensinou a rezar pela humanidade, rezar pelos enfermos e rezar pelos prisioneiros. Olha a riqueza disso. E ela dizia assim, nós os chamamos de marginais, mas como regra eles são vítimas de uma sociedade marginal, essa sociedade que o sucesso é ficar rico, sucesso, e que isso se faz atropelando, vencendo o outro, competindo, é que leva as pessoas, que na sua maioria são até semi-alfabetizados, para as prisões. Então, eu acho que isso que a minha mãe me ensinou é amor universal. Isso é amor universal. Eu estou amando a pessoa porque eu estou amando o ser. É relação de alma para alma e não com aqueles equívocos que, é claro, nós não temos que bater palma para equívocos, temos, pelo contrário, que corrigi-los. Mas a correção também é feita pelo amor. Eu acho até que nós devíamos acabar de ter prisões, prisioneiros, penitenciárias. Nós devemos ter casas de recuperação. E sendo que, na verdade, a casa maior de recuperação é para a própria sociedade, que precisa pôr o amor em primeiro lugar das suas vidas. Roberto, você trouxe sobre a questão da foto do Luciano, né? A foto seguinte é do Pedro Kemp. Muitos de vocês não devem conhecer, mas o Pedro é uma personalidade muito forte do PT, lá em Mato Grosso do Sul. E aí, esse trabalho que a gente faz é uma provocação para as polaridades. É uma provocação de perguntar a essas polaridades a possibilidade de encontrar esse denominador comum extra às ideologias. Então, ali eu não sei se deu para entender muito bem pelo áudio, mas aquele dia em específico que o senhor Lindolfo estava com o Luciano Hang, ele falou o seguinte para o Luciano, eu falei, o senhor Lindolfo gosta de pisar no perigo. Ele falou assim, o meu sonho é você sentar do lado do Lula e vocês encontrarem o denominador comum do que se pretende para um futuro de um país. E aí essa mesma provocação foi feita também, eu trouxe aqui na foto, para o Pedro Kemp. E eu acho que a gente se dá muito bem, né, Ulisses? A gente tem assim as nossas filosofias muito bem arraigadas, não por esse amor que virou propaganda, não por esse amor em que a gente usa essa palavra para ser poético, mas o amor da onde a gente pode trazer a prática mesmo de aceitar o outro com a bagagem que ele tem. Então, esse é o princípio realmente do movimento, dessa tentativa, e a gente tem conseguido trazer dentro do nosso grupo pessoas que no começo se sentem muito desconfortáveis mesmo com a convivência, mas curiosamente a gente traz para uma mesma sala virtual
pessoas que são completamente opostas, mas que dentro do grupo elas se encontram às vezes no catolicismo, elas se encontram às vezes na elevação da questão, seja espiritual ou seja de negócios mesmo. Então isso tem sido um exercício que é uma provocação, antes de trazer a vocês a provocação, é uma provocação a nós mesmos. Qual é a nossa capacidade da gente realmente se colocar diante dos diferentes? Então, só para falar sobre isso, tá? Vasco, você trouxe uma coisa sobre o empreendedorismo, né? E eu achei o máximo, porque isso dá a oportunidade de também a gente destrinchar um pouquinho do que é o pensamento nosso quanto ao empreendedor e quanto ao empresário. Quando eu estava no poder público, eu tinha uma demanda muito minha de conseguir trazer para os grandes eventos da cidade a capacidade que a gente tinha, já que a gente afunilava a população para um consumo num determinado ponto, como é que a gente poderia fazer com que o empreendedorismo de todos ali, dos camelôs, até aqueles que estavam trazendo os artesanatos, até os grandes empresários do segmento do turismo, até os grandes empresários mesmo, que eram as distribuidoras de bebida, por exemplo, que poderiam ser patrocinadoras desse ciclo virtuoso do dinheiro. E o dinheiro, quando a gente conversa sobre o dinheiro dentro do nosso grupo, a gente esquece um pouco a nota, a gente esquece um pouco o monetário do dinheiro, mas a gente converte o dinheiro como uma energia do dar e receber. E eu vou emendar um pouquinho isso que eu vou falar sobre empreendedorismo, que ele tem muitas escalas, e dentro do grupo a gente é muito feliz de ter esse degradê de empreendedores que são do micronegócio, aqueles que são realmente do negócio iniciante, até grandes empresários, e a gente está conseguindo montar isso como um espaço seguro para esta troca, para que essa boa energia do dinheiro possa ser próspera para todo mundo. E eu vou emendar um pouquinho com a sua colocação, Aldemar, né? Aldemar, sobre... Eu gosto muito de ler vários trechos da Bíblia, eu sou espírita, então eu gosto bastante de ler o Evangelho. Você falou sobre a parábola de Jesus, que ele fala, né? Então, deixe tudo e me siga. E essa é uma parábola, assim, uma fala muito, muito amorosa mesmo, e que ela está muito ligada ao apego da matéria. A gente, quanto empreendedor, entende que o mundo material, ele é da matéria. Ele é do dinheiro. Eu não tenho como sair da minha casa e colocar gasolina no meu carro se eu não tiver esse dinheiro. Agora, e se for possível, num ambiente em que todos possam conviver, muito além da polarização, muito além das nossas ideologias, ou das nossas vontades, ou desse quebra-cabeça que transforma a nossa vida para fazer com que eu acredite numa coisa ou outra, até um determinado ponto? E se ao invés de eu pensar no menos, eu pensar no mais? Ao invés de eu pensar no uma coisa ou outra, eu pensar que as duas coisas ou mais podem conviver juntos e muito mais, elas podem ser prósperas junto. Né? A energia disso, que é uma energia do dar e receber, da contribuição, da capacidade de minimamente a gente se dialogar, isso seja possível. E aí existe a parábola dos talentos, que para mim ela é fantástica. Acho que todos conhecem a parábola dos talentos. Eu creio demais, e na minha vivência, passando por N instâncias, que eu tenho um talento para a comunicação. Ulisses tem um talento jurídico fantástico e de aglutinação fantástica. Muito possivelmente, Vasco, você tem um talento específico dentro de um conhecimento, porque cada um de nós tem um DNA específico. Do que adianta eu pegar esse talento e colocar dentro do bolso, e eu criar as minhas dissidências, e eu criar as minhas bordas, e eu começar a criar um núcleo cada vez menor? Quando eu estou trabalhando com um núcleo que são só dentro dos meus pares, o que eu estou fazendo? Eu estou criando fronteiras entre as ideias e as ideologias.
E aí não é possível que a gente faça essa divisão de prosperidade. Então, muito mais do que diálogo, o meio também tem o objetivo de ser um network com alma pela prosperidade e a capacidade da gente criar esses diálogos. Eu acho que é isso, gente. Eu queria dizer alguma coisa, sobretudo o Aldemário, que colocou a questão da dívida. Curiosamente, eu estou aqui com um artigo meu que eu escrevi sobre o tema, chamando as novas formas de colonialismo. Houve tempo em que a nossa pátria era colônia de Portugal, porque ela estava submissa a outro país. Aí conseguiu a sua independência, mas o tempo passou e hoje nós continuamos sendo colônia. Somos colônias econômicas. O Brasil, em termos assim muito superficiais, ele tem uma dívida com os bancos, e depois a gente pode examinar com profundidade, dividimos essa. Eu até proponho, viu, Aldemário, que a gente tenha um grupinho para estudar qual a nossa postura diante disso. Vamos ficar calados, temos que dizer alguma coisa, temos que entender. Mas o Brasil hoje tem uma dívida de cerca de 9 trilhões de reais, que pagam juros superior a 15% ao ano. Isso dá uma fortuna tão grande, porque a arrecadação do país é mais ou menos de 4 trilhões e meio. Então, se arrecada 4, mas deve 9, e desse 9 tem juros, então ele tem destinado, agora em 2024, ele destinou 24% do seu orçamento, 43% do seu orçamento para pagar juros de dívida. E isso não se fala muito, porque também não interessa àqueles que são os donos da mídia, não se fala nisso. Mas não é que quase 2 trilhões que foram pagos para dívidas, seja o valor esse ou aquele, é que representa metade da arrecadação. Metade da arrecadação. Então, você vai chegar aqui na universidade, para isso não tem dinheiro, vai ali, não tem dinheiro, não sei o quê, não tem dinheiro, vamos privatizar, que é outra coisa que a gente tem que estudar. Privatizar é uma nova colonização, é acabar com a república. Nós tínhamos, o que é república, que é do povo. Se você privatiza, deixou de ser povo. Aí, privatiza isso, privatiza aquilo, privatiza aquilo, nós voltamos a uma situação de que deixamos de ter uma república de verdade. Eu acho até que são temas que eu sugiro que aqueles que estejam interessados conversem comigo para a gente fazer um grupo de estudos aqui, para a gente verificar se tem alguma coisa para fazer e o que pode ser feito. É claro que alguma coisa deve ser feita, pelo mínimo a auditoria cidadã da dívida, pelo mínimo. Lá no Equador fizeram a auditoria da dívida, ela caiu em 70%, foi reduzida para 30%. Porque, na verdade, alguém diz assim, mas eles te emprestaram dinheiro e você agora não quer pagar. Não, é juros de juros, de juros, de juros. Não é, nunca entrou dinheiro, é juros de juros e mais juros que são sempre nos cobrados. Portanto, é um tema que eu gostaria até que quem tiver interesse a gente converse, em formar um grupo de estudos sobre as questões políticas, inclusive dentro daquela linha de que são todos nossos irmãos, dentro daquela linha do amor universal. Os documentos da União Planetária dizem que ela tem uma atuação política que não é da direita, que não é da esquerda e que não é do centro, que é do alto. É pela dignidade humana, a gente trabalha com a dignidade humana. E a dignidade humana, ela sempre tem que ser fraterna, honesta, digna, correta, né? Tem que ser. Uma coisa que nós estamos lançando em janeiro, próximo à União Planetária, é um observatório da atuação parlamentar. É um portal de transparência
de como, nesse período legislativo, os parlamentares votaram as questões mais importantes, porque vivendo num sistema de democracia representativa, nós temos que saber o que os nossos representantes votam. A gente vai fazer o encerramento aqui, mas eu vou convocar de novo todos vocês a abrirem o coração para essa possibilidade, independente do meio. Na verdade, a gente tem uma filosofia que transborda o nosso movimento. Se for pelo meio, está ótimo, porque a gente pode ficar mais próximo, mas independente do meio, que a gente possa se aproximar, seja dos empreendedores, seja do poder público, da universidade, e a gente possa constituir uma capacidade de diálogo melhor e cada um no seu lugar, sem a gente querer convencer ninguém a sair do seu lugar, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês.